Boa noite a todas. Então, nós, Associação Pierre Lanier, então a gente está fazendo nossa quarta com Pinheira, a nossa última do ano. Hoje a gente conta com a nossa convidada, Grace Burchard. Então, a Grace, ela é psicóloga, psicanalista, mestre em letras, membro do Instituto de Psicanálise Lacaniana, IPLA, membro do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, o CEP, de Porto Alegre, coordenadora de seminários da Percurso Psicanálise. A Grace vai estar, então, falando hoje sobre os encontros e dissidências entre Pierre e Lacan. Eu preparei, então, só uma introduçãozinha para a gente falar um pouquinho por que a gente pensou o encontro da Pierre e do Lacan. Espera só um pouquinho que eu vou encontrar aqui nas minhas anotações. E depois eu vou passar, então, a palavra para a Grace. A Pierre, então, ela foi nascida em 19 de novembro de 1923 em Milão, na Itália, e é considerada uma importante psicanalista que se notabilizou por desenvolver, entre outros trabalhos, temas relacionados à feminilidade, às perversões e à clínica das psicoses. Ela viveu no Egito durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente formou-se em medicina em Roma. Radicada em 1950 em Paris, onde terminou sua especialização em psiquiatria, ela analisou-se com Jacques Lacan. Então, ali tem a relação dela, de 1955 a 61, e foi uma de suas discípulas prediletas, assumindo o cargo de chefe do departamento da Escola Freudiana de Paris. Em 1969, após desavenças com Lacan sobre aceitação de candidatos, o chamado passe deixou a instituição associando-se a outros analistas dissidentes que formaram o quarto grupo, denominado atualmente Organização Psicanalítica da Língua Francesa, com enfoque sociológico e culturalista. Então, agora eu vou passar a palavra para a Grace, para ela dar continuidade. Bem, pessoal, então me ouvem bem todos, todas? Uhum. Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite, então, agora oficialmente, né, a reunião é aberta, então, dar boa noite a todos e todas, agradecer o convite, a Associação Pierre Lanier, através, né, da sua fundadora, Denise Souza, né, mas quero também agradecer a todo o grupo, né, e a Sheila Toné, então, pela introdução, né. Eu vou partir, então, já que a Sheila nos trouxe, né, esses aspectos históricos, eu vou partir também de talvez alguns desses aspectos históricos, né, vou trazer alguns mais associados a Lacan, e depois entrar propriamente no que é a teoria, no que nos interessa, né, em convergências e divergências, né, vamos tentar aqui encontrá-las, né, e eu espero, desejo que seja uma noite, né, agradável, frutífera, que a gente possa todos dialogar. Depois a gente abre a conversa, né, Denise? A Denise também vai conversar um pouquinho depois sobre o Isso. Então, talvez seja importante situar um pouco, né, o Lacan, então, nasceu em 1901, né, e faleceu em 1981, tá? E ele surgiu como um grande nome, ou como um nome, né, da segunda geração dos psicanalistas franceses, né, após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, quando então ele começa tanto a sua apresentação de casos com pacientes psicóticos no Hospital Sainte-Anne, né, que eram semanais, e também os seus seminários, né, que também eram encontros semanais, esses que nós encontramos publicados hoje, a maior parte da sua obra é a transcrição dos seus seminários, né, que teve a duração de 25 anos, durante 25 anos, né, ele se dedicou, né, ao seu ensino,
sendo os primeiros 10 anos, digamos assim, de um período que ele chama o retorno a Freud. Ele vai fazer uma releitura de Freud, isso para situar, tá? Mas eu gostaria de situar também politicamente, porque a Sheila também nos trouxe, né, da dissidência, né, que a Pierre Olagnier fazia parte do grupo da Sociedade Francesa de Psicanálise, e depois, né, acompanha, então, Lacan, quando ele funda a sua escola na École, e depois também rompe, né, com o grupo de Lacan. Então, para situar um pouco o grupo, né, vocês nesse momento, né, então é o pós-guerra, né, e em 53, 54, né, um grande grupo, esse grupo da segunda geração de psicanalistas franceses, eles, dentre eles Lacan, né, mas também liderados por um psicanalista, o Daniel Lagache, eles rompem com a Sociedade Psicanalítica de Paris, que foi a sociedade fundada por Marie Bonaparte. Ela seguiu sendo a grande princesa, a princesa também da psicanálise na França, né? Eles rompem e fundam a Sociedade Francesa de Psicanálise, isso em 53, 54, e solicitam a sua adesão à Internacional de Psicanálise, né? Essa negociação toma aí uns 10 anos, né? E em 63, então, a, a Sociedade Francesa de Psicanálise, ela é, então, incorporada à Internacional de Psicanálise com uma condição, né, que 2 de seus membros não fizessem parte dos seus quadros, né, um deles era Lacan, foi Lacan, e outro a Françoise Doutot, né? Então, é um momento, então, que Lacan diz que ele, no seu seminário 11, né, ele se declara excomungado, né, que a sociedade psicanalítica havia se tornado uma sociedade religiosa e não científica, né, e a partir disso ele funda, então, a sua própria escola, a École, a Escola Freudiana de Paris, né? Então, é o período, então, em que a Pierre Olagnier, né, está, então, isso se dá em 63, né? Então, eu creio que corresponde ao período da análise dela com Lacan, ela acompanha Lacan, eu sei que ela acompanha, então, na École, nesse movimento, então, né, de fundação da escola propriamente lacaniana, né? Grace, fala um Sim. pouquinho do porquê da exclusão dele da doutor. Pois então, o que se diz, né, é que teria a ver, na verdade ele não foi propriamente, foi excluído, né, ele se diz excomungado, né, excomungado. Na verdade, o que se diz, né, é que teria, né, as sessões curtas, né, o Jones e a Marie Bonaparte, o Ernest Jones e a Marie Bonaparte sustentaram, né, a sua crítica em cima das sessões curtas, nessa modificação da técnica que não estava de acordo com os preceitos, né, da Internacional de Psicanálise, né? Mas, enfim, né, o Lacan foi ganhando bastante nome, né? O Lacan tornou-se também uma figura pública na França, né? Ele fazia parte da chamada, a gente chama inteligência, né? Ele circulava, né, sobretudo com surrealistas, com Picasso, né, com o pessoal da literatura, Albert Camus, enfim, era uma pessoa da cultura, né, tinha, né, ganhou renome, o seu ensino, né, acaba ganhando, né, bastante repercussão, ele era
trabalhava muito, tinha seu consultório, né, bastante procurado, e como todo bom francês, não tem papas na língua, né? Ele faz as críticas, né? Ele, sobretudo, vai ter uma crítica bastante importante, né, à psicologia do ego, mas também critica, né, Melanie Klein. Nesse seu retorno a Freud, ele considera que os psicanalistas já não liam mais Freud, haviam se afastado, sobretudo, né, da principal descoberta e da própria virulência da psicanálise, que é está embasado no conceito de inconsciente, né? E então, enfim, em função disso, né, ele cria inimizades, né? E tem, enfim, a história do movimento psicanalítico é uma história de muitas dissidências, né? E mas aí realmente não foram, digamos, os narcisismos das pequenas diferenças. Haviam diferenças importantes de abordagem, né? E o Lacan fez assim as críticas que ele julgou necessárias e retomando, então, relendo Freud, retomando, né, os princípios freudianos, né, sobretudo da escuta do inconsciente, né? E, enfim, e em função disso, né, é que ele acaba, ele não, sobretudo com a Marie Bonaparte, né, que ele tinha uma relação difícil, bastante dificuldade, né? Então, enfim, ela parece que ela era grande, não quero me deter muito nisso, enfim, estou acabando aqui um pouco prolixa nisso, mas ela seguia reinando, era ela que decidia, né? Quem eram os psicanalistas e não da sua sociedade, né? Ou seja, era algo por aí, né? Mas, enfim, a escola de Lacan acaba muito bem sucedida, né? Muitos membros, né, da francesa de psicanálise o acompanham, né? E dentre eles, então, a Piera, né? Ela o acompanha. E a dissidência da Piera, então, se dá em 69, a École foi fundada em 64, né? E em 69 a Piera, o Valabrega, né, uma pessoa importante, Jean Valabrega, e o François Perrier, né, eles se juntam, né, e rompem. Então, isso está na Elisabeth Roudinesco, até assim, para quem tem mais interesse, né, só vou trazer aqui o história. Está desfocado o fundo, né? Enxergam? Deixa eu ver se eu história. Deixa eu tirar. Deu sim, deu para ver. Deu para ver, eu vou. Um pouquinho mais para cima. Eu não sei como é que eu faço aqui. Eu não vou conseguir. Eu tenho medo de mexer. Deu para visualizar, Grace. Deu para ver. Isso, obrigada. Então, esse é o História da Psicanálise, na História da Psicanálise na França, a Elisabeth Roudinesco traz, assim, com pormenores de Petite Histoire, né? Bastante detalhes, assim, né? E desse momento, né, de efervescência, né? Então, na verdade, no pós-guerra, né, há um momento de bastante revitalização da cultura na França e no mundo, mas sobretudo na França, que é o momento também desses acontecimentos no universo psicanalítico, né? Bom, então a Piero Valabrega e o Perrier, né? Então fundam o que é, então, como nos disse a Sheila, né? O que é chamado quarto grupo, né? Porque então haviam duas sociedades francesas ligadas à Internacional de Psicanálise, a Escola Lacaniana, né? E eles fundaram, então, a Piera e esses dois colegas fundaram o quarto grupo, ou a Organização Psicanalítica de Língua Francesa, que existe até hoje, né? Enfim,
então, o que se diz, a própria a Elizabeth Roudinesco sustenta, né, que se deu essa dissidência em função da instituição do passe, né, esse é um outro conceito, assim, que eu também não vou me deter, porque também quero mais fazer uma viagem histórica aqui, né, mas o passe foi criado por Lacan, é um dispositivo de autorização, por assim dizer, né, o reconhecimento dos psicanalistas da escola, né? É daí que surge aquela famosa frase: o analista se autoriza por si mesmo, né? Então, todo aquele jovem ou todo aquele analista da escola, num determinado momento, né, era uma consequência do fim da análise, então, buscar a escola e prestar contas, digamos assim, da sua análise, ou dizer do seu desejo, né, de ser considerado analista, o seu desejo de se tornar analista, ou seja, a sua análise, então, lhe levou às últimas consequências dessa análise, que seriam tornar-se analista, né? E, então, a ideia é que o passe seria, então, essa passagem, né, de um candidato, né, mas, sobretudo, ancorado, né, na análise pessoal, uma tentativa, então, de associar a análise pessoal a uma relação da análise pessoal com a instituição, né? A instituição, então, acolhe essa demanda do próprio analista, né? Que tem, então, que apresentar, falar do seu desejo de se tornar analista, né? Sustentando, então, que a sua análise, né, chegou ao fim e que ele, enfim, quer ser reconhecido pela escola como analista, né? Tornar-se um par como analista, né? Isso, o Lacan, então, tem inclusive um escrito, chama-se A Proposição, uma carta, proposição de 9, deixa eu ver se eu acho aqui, é 9 de outubro de 67, né? Mas, na prática, criou alguns problemas, enfim, né? Né? E os quais, então, a Piera não estava de acordo, nem o Valabrega, nem o Perrier, né, com o passe, né, e com a ideia de que o analista se autoriza por si mesmo, embora ele tivesse que, digamos, dialogar, por assim dizer, né, e trazer mostras, né, do quanto a sua análise havia chegado, né, ao fim e chegado a esse fim, né? O Lacan entende, né, que um pedido de análise didática deve ser escutado como um outro sintoma qualquer. Então, alguém que chega para se analisar, né, dizendo que quer se analisar porque quer se tornar psicanalista, né, ou buscar uma análise chamada didática, né, ele entende que isso deve ser escutado como qualquer outro sintoma. Então, em função disso, né, também que ele extingue a ideia da análise didática na sua escola, né? E depois alguns colegas, se quiserem também, a Virgínia que está aí, se quiser também poder depois falar sobre isso, a própria, né, alguns colegas que também circulam mais por Lacan, mas a ideia é essa. Então, na prática, trouxe alguns problemas, jovens analistas, né, que julgavam que já podiam ocupar esse lugar, enfim, teve ali alguns problemas de operacionalização dessa ideia, que é muito interessante, né? Rica, assim, né? Foram produzidos inúmeros trabalhos em torno disso, né? Teve uma produção intelectual e psicanalítica importante em torno dessa ideia. Mas, enfim, a Piera é uma das psicanalistas que não estava de acordo com isso. Teríamos que buscar bem o que exatamente ela tem. Mas eu confesso que eu não consegui acessar, né,
vocês talvez tenham mais acesso, ela foi editora dessa revista Topic, né? Que durante muitos anos, uma revista bastante importante, no seu número 1, né, essa revista, na sua primeira edição, ela contém o que são conhecidos como os Le Cahiers Bleus, né, os cadernos azuis, né, aonde então está as cartas, os artigos dos 3 psicanalistas sobre a fundação da sua escola, da sua associação, né? E o da Piera, ainda era casada com Castoriadis nesse então, e ela, deixa eu ver, sobre os critérios de formação e reconhecimento dos psicanalistas, tá? Então a questão era justamente a formação e o reconhecimento dos psicanalistas que está nesse artigo, né? Bom, eu indico, assim, tem um filme que circula no YouTube para quem quiser conhecer mais Lacan, né? Algumas pessoas que estudaram comigo tiveram já a oportunidade, a gente já assistiu, né? Algumas pessoas que estão aqui. Chama-se Encontro com Lacan, Rendezvous chez Lacan, que circula no YouTube. É um filme do Gerard Miller, ele é psicanalista e cineasta. É um documentário muito bonito, com imagens, com entrevistas a pacientes, né? E dá assim uma ideia muito bacana, assim, né? De quem era Lacan, até do movimento psicanalítico, enfim, vai nos trazendo muitos elementos, assim, e eu indico, assim, se vocês quiserem. Eu até havia pensado em trazer alguma passagem hoje desse documentário, que eu gosto muito, mas em função do tempo, enfim, julguei melhor apenas realmente falar com vocês e conversar, e estar vendo vocês aqui, né? Eu acho que daí a gente estabelece mais relação, né? Se torna mais presente, assim. Bom, mas o que interessa para nós, né, efetivamente, não é tanto a história, né, embora até tenha sido bastante prolixa aqui, estou olhando o tempo, mas não é tanto a história, mas o que interessa para nós também é a dimensão dos conceitos, da teorização, né, e tentar aí encontrar, se não os fundamentos, né, alguns fundamentos do pensamento da Piera, né, em Lacan, mas talvez alguns pontos de contato, de diálogo, né, uma vez que ela não só se analisou, como pertenceu também à instituição lacaniana, né? Eu pensei, e também gostaria de dizer, né, que eu entendo que a obra da Pierre Lanier, embora também não a conheça muito extensivamente, né, mas o que eu já tive oportunidade de ler, a violência da interpretação, um intérprete em busca de sentido, né? Eu diria que ela voa solo, né? Ela é uma psicanalista que cria, né, uma teorização própria, singular, né? Embora assim hajam alguns pontos de contato, né, justamente com Lacan, que é aqui o que nos interessa, tá? Eu penso assim que o que seria mais importante de abordar, né, para poder iniciar a conversa mais teórica, né, é um primeiro ponto, tá, que diz respeito propriamente ao entendimento de Lacan acerca da constituição da subjetividade, tá? Então, o Lacan, ele abandona a ideia de aparelho psíquico e psiquismo, inclusive, né? Ele prefere utilizar o significante, o conceito de subjetividade, de sujeito, que tem uma longa história também na filosofia, desde Descartes, né? Mas, sobretudo, porque ele entende também que talvez aquilo que é psíquico, né, tem uma carga de sentido, né, que
nos deixa ainda um pouco presos à ideia da divisão corpo-mente, né? A psique, soma, corpo-mente. E o Lacan entende, né, sobretudo, que o corpo ele é também capturado nesse universo subjetivo, ele é não só atravessado, mas ele, ou seja, o corpo é capturado e o corpo comparece, né? E o inconsciente também comparece no corpo, né? Bom, então, mas a ideia principal, né, da constituição da subjetividade, então, para Lacan, é que isso se dá, a subjetividade se constitui, ele vai nos dizer, a partir da relação... Tem alguém com o microfone aberto? Eu tenho que pegar ele em Milão. Vivian. Isso, agora ela fechou. Tá, obrigada. Então, ele entende, né, que a constituição da subjetividade, então, se dá a partir da relação de trocas com o outro humano, tá? Nesse universo, né, que é um universo de significações, um universo simbólico, um universo linguageiro, tá? Então, acho que essa é a principal entrada, né, de Lacan aí na releitura de Freud, né? Ou seja, ainda que seja necessário, digamos, um substrato neurológico, né? Como posso dizer isso, né? Uma criança que nasce acéfala, sem cérebro, ou, enfim, uma lesão, né? Pode, né, justamente fazer com que, enfim, o que é da ordem da subjetividade não se constitua, né? Obviamente, mas ele vai nos dizer que são paralelas que não se encontram, né? Que o universo, ou seja, que a subjetividade, isso que nós entendemos como sujeito, né? Esse sujeito, então, que para ele é um sujeito da fala, é um sujeito que fala, ele chama, é um parletre, é um fala-ser, ele se constitui a partir, então, da relação de trocas com o outro humano, de trocas simbólicas, trocas dentro de um universo de significações, tá? Então, são as significações que não só atribui sentido à realidade, mas que propriamente criam realidades, né? Esse universo que é entendido como simbólico, da onde, então, o sujeito irá emergir, tá? Então, a gente pode dizer, né, ele justamente diz que o Lacan ele vai embasar, inclusive, seu retorno a Freud, né, a partir, então, da leitura da linguística estrutural, tá? Se eu estiver indo muito rápido, enfim, vocês me falem, tá? Mas, ou seja, nesse momento histórico, né, na segunda metade, né, do século passado, então surge na primeira metade, mas é a partir da Segunda Grande Guerra, dos anos 50, então, né, que a linguística moderna, a linguística estrutural, né, surge como, né, ciência, né, e o Lacan, então, vai tomar justamente de Saussure, eu não vou me deter nisso aqui, mas a ideia justamente, né, de que essa estrutura, tanto que a linguística estrutural é essa estrutura, que é a própria estrutura de linguagem, a estrutura cultural, a cultura, né, que é a nossa estrutura linguageira, propriamente a cultura, as narrativas, as falas, né, isso aparece na clínica também, né, que constitui a subjetividade, né? Então o Lacan vai nos trazer, temos aí algumas máximas, né? O inconsciente, então ele vai nos dizer, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o inconsciente é o discurso do outro, né? Isso vocês já devem ter
ter escutado, é o discurso do grande outro, né? Então, vamos entrar na questão do grande outro. Então, a ideia, né, para Lacan é que quando nós dizemos que a subjetividade se constitui nesse universo de significações, né, a partir da relação com o outro humano, esse outro humano não é só o outro semelhante da realidade, mas é o outro enquanto encarnação dessa função, né, que é a própria função da cultura, da civilização, é o grande outro. Então, o antecedente lógico, por assim dizer, necessário para a constituição de toda e qualquer subjetividade, qualquer sujeito, se vocês quiserem, então, sujeito psíquico, embora, né, o Lacan tenha feito essa ressalva com relação ao psíquico, ou seja, então, o sujeito, esse que se torna humano, né, o humano, ele surge, então, dessa relação com esse grande outro que é a cultura. A cultura, ou seja, então, então Lacan vai nos dizer, né, para a gente tomar né, que a criança, quando nasce, ela é acolhida num berço simbólico, num berço de significações, né, que é propriamente a estrutura, inclusive a gente pode dizer estrutura edípica. O Édipo para Lacan vai ser entendido como uma estrutura, ele é estrutural, ou seja, ele é a criança é acolhida, então, nesse berço, né, civilizatório, né, e no qual, então, deixa eu ver se eu consigo dizer melhor, né, é a estrutura que instala propriamente a civilização, né, a partir, então, o Édipo, né, a partir, então, da instalação das relações de parentesco, né, porque elas não estão na natureza, o parentesco não está na natureza, o parentesco é algo, um advento de cultura, né? Então, a função da estrutura edípica é propriamente a instalação, né, também disso que é da ordem da cultura, né? Então, o parentesco, pai, mãe, as leis, né, que são culturais, não são naturais, então Lacan também vai fazer essa distinção, né, por exemplo, a proibição do incesto, que é entendida desde Freud, né, como a lei por excelência que funda, né, a cultura, ela é, então, ou seja, o Édipo, nesse sentido, ele é civilizatório, tá? É uma lei, eu dizia, a própria interdição do incesto é uma lei cultural, não natural, ou seja, na natureza não existe parentesco, não existe, né, a interdição do incesto, né, ou seja, essa é uma lei que funda a cultura, é uma lei civilizatória, né, ou seja, e essa é a ideia, então, de Lacan. Então, o grande, até nós havíamos conversado um pouco antes, eu e a Denise, né, que a Pierre Olagnier nos traz, né, também esse conceito de grande outro, ela vai articulando o grande outro, quem é o grande outro, né? O grande outro é a cultura, o Lacan vai nos dizer, né? Ou seja, quando é a cultura, é a civilização, é o universo simbólico, é o universo linguageiro. Então, quando a criança nasce, ela está, digamos, abraçada, por assim dizer, numa série de grandes outros, né? Por exemplo, nós podemos tomar a cultura ocidental, o país, a língua, daí a família, as origens familiares, né? E os pais, né, que vão encarnar, então, também, né, numa primeira etapa, esses grandes outros, né? A mãe, sobretudo, Lacan vai dizer que é esse grande outro absoluto, né? O grande outro da primeira infância, né? Então, bom, vamos ver como é que isso repercute em vocês, né? Isso talvez, assim, como a ideia talvez
esteja um pouco muito genérico, né? Não abrir demais, mas vamos ver assim como repercute para poder, quem sabe, trazer, né, para algo mais objetivo, concreto, né, da nossa realidade, talvez clínica, enfim. Bom, mas o Lacan vai nos dizer, então, sobre o Édipo, né, que é como falei, uma estrutura, né, e que o Édipo, então, ele vai propriamente dividir em 3 tempos, né, dizendo, então, que o Édipo está presente desde antes do nascimento, né, através, então, do desejo desse grande outro mãe, né, então, através do desejo da mãe, né, o Édipo está presente desde antes do próprio nascimento real, né, mas o Lacan vai nos dizer que então o Édipo vai se dar em 3 tempos, vai dividir esses tempos, mas sobretudo nos interessa, eu gostaria de trazer o primeiro tempo, né, que me parece que conversa também, que é o chamado estágio do espelho, né, e que também conversa com alguma teorização da Piero Lanier, né, que eu acho que é interessante para a gente poder fazer aí, convergir os interesses, né? Então, Lacan vai nos dizer que o primeiro tempo do Édipo, que inicialmente ele diz que se dá entre... Ele até trabalha num primeiro momento, na sua primeira formulação, dizendo que poderia se dar entre os 6 e os 18 meses, né? Mas depois ele vai nos dizer que o Édipo, que essa temporalidade que ele propõe é muito mais lógica do que cronológico, ou seja, pode se dar em outros tempos cronológicos, né? Importa essa lógica, né? Na qual, então, ele parte, né, da ideia de um médico, psicólogo, um pesquisador, o Vallon, né, que faz uma chamada prova do espelho, né, que é muito interessante, na qual o Vallon descobre, né, que a criança, né, dá mostras, então isso a partir então dos 6 meses de idade, ela dá mostras de se reconhecer frente ao espelho. Tá? Então, chama a atenção do Vallon, né, porque nenhum animal é capaz de se reconhecer frente a um espelho, não dá mostras de reconhecimento. Sempre supõe que seja um outro, né? E a criança, então, a partir de um determinado momento, que é por aí pelos 6 meses, ela dá, então, mostras nessa pesquisa que faz o Vallon, de que ela reconhece a si mesma, né, porque ela se regozija frente ao espelho, né, ela brinca com o espelho, ela olha para aquele que a sustenta, né, ela olha o espelho e olha, né, o mundo externo, o mundo real. E, então, inclusive, a pesquisa do Vallon compara a criança com o chimpanzé, que é um chimpanzézinho, né? Aos 6 meses, ele tem inteligência instrumental mais avançada do que a própria criança, ele já caminha, come sozinho, né? E não reconhece a sua imagem frente ao espelho, né? Não reconhece a si mesmo. Bom, Lacan vai tomar esse experimento e vai entendê-lo, né, dizer que, na verdade, se trata de uma dinâmica libidinal, né, que ele acredita que essa evidência, enfim, que essa descoberta, né, dá mostras de uma identificação, né? Então, o que houve, então, ali, o que se mostra, o que se revela, é que a criança já teve antecipado, né, pelo outro mãe, né, a sua própria imagem corporal, porque muito antes então dela experimentar seu próprio corpo, poder experimentar o espaço, enfim, ela chega na frente do espelho com 6 mesinhos e dá mostras de se reconhecer. Então, Lacan vai nos dizer que isso, né, evidencia, então, um dinamismo libidinal, no qual, então, ele entende que a mãe, né, através do seu desejo, né,
ela antecipa para a criança uma imagem, né? Antecipa porque a criança ainda não tem imagem de si, né? Então, ela antecipa e a criança, então, irá se identificar, né, com essa imagem, né, que é o desejo da mãe. Tá? Então, ou seja, depois na formulação, no desenvolvimento, o Lacan vai nos dizer que a criança se identifica com o objeto de desejo da mãe, né? Porque então, se a mãe deseja, é porque algo lhe falta, né? E aquilo que lhe falta, para a psicanálise, nós chamamos de falo, né? Então, o falo é o objeto, né, que viria a completar, no entendimento de Lacan, que viria a completar digamos, a completude narcísica, né? Então, o estágio do espelho é a fase, o estágio do narcisismo, né? No qual, então, se constitui propriamente, Lacan vai nos dizer, uma imagem, daí depois ele vai construir isso em termos de o imaginário, né? Uma imagem do corpo, uma imagem de si, né? Através, então, dessa identificação, não com a mãe, né? Embora em certo sentido também o é, né? Mas é com o objeto de desejo da mãe, né? Então, é com o desejo da mãe. Então, o desejo, o Lacan vai dizer, é o desejo do outro, desejo é desejo de desejo. Vocês talvez já tenham escutado isso também, né? Que são algumas falas aí que ressoam, ecoam e ressoam, né? Em nós e que todos já escutamos em algum momento. Mas a ideia justamente, né, é que estariam, digamos, a mãe e a criança frente a um espelho, o espelho dos ideais, né, desse outro mãe, e a mãe, então, projeta, né, para a criança, através daquilo que ela demanda à criança, né, ela projeta aquilo que lhe falta. Né? Se uma mãe deseja um filho, é porque algo lhe falta. Né? Então a criança irá se identificar primeiramente com esse objeto. Quando Lacan, então, inicialmente trabalha a fase do espelho, ele trabalha nessa dimensão do imaginário, se constitui ali, sobretudo, uma unidade corporal onde ainda não há, né, a vivência inicial do bebê, inclusive, é de corpo despedaçado, né? Isso, o Lacan diz que isso se mostra, sobretudo, na psicose, alguns fantasmas psicóticos de corpo despedaçado, evidencia essa fase primitiva dessa angústia, né, de despedaçamento, e é justamente o desejo do outro. E depois, quando Lacan vai trabalhar mais, digamos, a dimensão mais pulsional, ele vai rever também o estágio do espelho e vai dizer que não só se constitui uma imagem, né, mas que a própria organização, né, pulsional, ou seja, que também é libidinal do próprio corpo, né, através, então, daquilo que a mãe deseja, daquilo que a mãe fala, daquilo que a mãe demanda, daquilo, né, ou seja, a mãe vai abrindo, então, as zonas erógenas, né? E de tal modo que esse corpo torna-se um corpo libidinal, não mais um corpo biológico. Né? Enfim, além disso, né, claro, Lacan vai nos dizer que nessa primeira etapa, então, que é a etapa dessas identificações primárias, né, se dá também a matriz, ele vai nos dizer a matriz simbólica também, né, através do próprio nome, né, que é dado à criança, também vai haver uma identificação com o nome, né, que gera, então, digamos, esse núcleo, essa matriz simbólica, né. Vocês sabem que o Lacan trabalha ele vai propor 3 registros: real, simbólico e imaginário, né? Depois a gente pode entender um pouco melhor isso. Eu considero a fase do espelho, assim, esse momento, né, é primário, é crucial, né, do desenvolvimento, no qual a criança é capturada, sobretudo, nessa dimensão desejante. Então,
que é a dimensão linguageira, a dimensão de sentidos, né? E ela vai responder, Lacan nos diz que a criança não tem escolha para ser, para existir, ela identifica-se com esse objeto, que é o objeto de desejo da mãe, né? Então, no processo de subjetivação, os demais tempos, digamos, do Édipo, segundo, terceiro tempo, vão tratar, então, se esse primeiro tempo é fundamental, né, para que a criança, então, torne-se humano, né, e seja capturada na dimensão desejante, é importante também que ela saia desse lugar de objeto, né, nesse processo de subjetivação. Então, nos tempos seguintes, os tempos, então, que entra o pai, né, o pai enquanto lei, nome do pai, né, e propriamente, né, a função do Édipo é, sobretudo, instalar, né, como eu disse, a lei, a civilização, né, a interdição do incesto, que para Lacan vai ser a interdição desse fantasma narcísico, do narcisismo, né, da possível realização fantasística dessa completude que é imaginária, né, na qual a criança, então, ela então, torna-se, né, esse objeto de desejo desse outro mãe, tá? Então, o processo de subjetivação, nesse processo, trata-se, então, de interditar, né, esse primeiro tempo, ele também, né, vai ter que ser, esse espelho tem que ser quebrado, né? E aí, bom, Lacan nos chama de metáfora paterna, né, propriamente a castração, né, ou seja, que o Édipo, a função do Édipo também é, né, instalar a castração, ou seja, a própria falta, porque a falta é o motor do desejo, né? Então, sim, o tempo, né? Então eu fico por aqui. Tá? Não, temos mais 5 minutos, pode concluir, fica tranquila. Não, tá bem, eu acho que já tá bem, né? A ideia era fazer uma introdução, situar, assim, esses aspectos, né? Que podem conversar também com Pierre Olagnier, né? Então eu deixo agora com a Denise e daí a gente vai batendo um papo, esclarecendo que porventura certamente ficou tudo ainda por rever melhor, né? Então vamos lá. Nada, Grace. Denise, te passo a palavra, então. Grace, muito bom te ouvir, como sempre. Bom, obrigada. Sabe que eu estava te ouvindo e estava pensando, né, que a ideia era trabalhar essa ideia do encontro de Pierre e Lacan do ponto de vista teórico, pensando dissidências e coincidências, né, ou concordâncias, enfim. E acho que tem muito mais concordâncias do que dissidências, ou apesar de ter diferenças, né? Eu estava te ouvindo e eu estava me dando conta que a teoria da Pierre, ela se baseia muito nessa ideia do que eu vou chamar, na minha ignorância da teoria lacaniana, desse Édipo ampliado, dessa visão edípica ampliada que tu nos traz, né? Um Édipo que não vai acontecer em torno dos 3, 4, 5 anos, como propõe o Freud, mas que já está existindo na pré-história, né? Na pré-história de todos nós. E isso é uma marca muito importante na teoria da Pera, né? Quando ela coloca a ideia de que no desejo da mãe tem que estar contido, né, o recalcamento da história do desejo edípico dela, né? Ou seja, para que exista uma evolução adequada do desenvolvimento emocional de uma criança, o desejo edípico da mãe tem que estar recalcado. Ela tem que ter evoluído do desejo de dar um filho ao pai para um desejo de dar a um filho para um parceiro escolhido no lugar do pai. E que isso seria, então, a possibilidade, né, de uma evolução madura
do desejo da mãe por esse filho. E da importância desse recalcado materno, inclusive para a vivência edípica posterior dessa criança. Então, eu acho que a Piera traz uma ideia nesse sentido, e ela é considerada, inclusive, uma precursora da transgeracionalidade, quando ela diz que existe uma história que se repete, que se atualiza a cada vínculo materno com o seu filho, com a sua filha, porque um pouco da história edípica dessa mãe estará presente na história que se construirá nas vivências do seu filho e da sua filha. Né? A outra questão que eu vejo como uma coincidência muito importante, né, Grace, que tu nos trouxesse também, é o processo identificante, num primeiro tempo, a partir do desejo da mãe. Né? A Piera considera que tem esse primeiro tempo, e acho que isso é muito parecido com a teoria do Lacan, que tem esse primeiro tempo onde o infans tem que poder se sentir sendo o objeto de desejo da mãe, que esse primeiro tempo é constituinte e necessário. E que isso se segue a um segundo tempo, onde realmente isso tem que evoluir, para que o infans possa ser sujeito do próprio desejo e evoluir de ser o objeto do desejo da mãe para ser sujeito do próprio desejo, ou seja, ter desejo por um outro. E isso é um salto, né, de amadurecimento emocional e de possibilidade de crescimento muito grande. Porque ser o objeto do desejo da mãe implica em ficar aprisionado numa simbiose onde a alteridade seria proibida. E isso colocaria, como diz a Piera, o sujeito numa potencialidade psicótica e não numa potencialidade neurótica. A potencialidade neurótica significa romper com esse primeiro tempo necessário e fundante e evoluir, então, para esse segundo tempo, onde ele passa a ser um ser desejante, e ao ter desejo, significa incluir o pai, né, na sua função de terceiridade, né, onde, então, muda todo o esquema psíquico do infans. Né? E a outra coincidência que eu vejo é que a Piera parte de uma forma muito semelhante para a construção, considerando o imaginário, também a partir do espelhamento, da experiência no espelho com a mãe. Só que eu entendo que talvez ela amplie um pouco mais, né, a importância da imagem especular, que para ela vai durar muito mais tempo no desenvolvimento psíquico, né? Porque para ela, essa imagem especular, que inicialmente se faz com a mãe, a partir dos identificantes que a mãe propõe ao bebê, mas que depois isso se amplia, porque a criança vai ter que poder se enxergar em outros olhos, compondo uma imagem mais ampla e mais facetada de si a partir de outros olhares do pai, dos avós, ampliando, né, o círculo, inclusive indo em direção à socialização, onde outros olhares também irão constituir essa imagem de si. Né? Eu gostaria só rapidamente aqui de poder ler algumas citações da Piera, onde ela diz, né, desse rompimento, apesar de se dizer freudiana e dela reconhecer sempre a influência de Lacan nas suas concepções, ela diz o seguinte: para mim, o eu é uma instância que está diretamente vinculada à linguagem, como para Lacan,
onde não haveria lugar na sua concepção metapsicológica para um conceito de ego-id indiferenciado. Quando ela propõe o conceito do eu, ela cria uma equivalência que vai diferir muito do ego da forma como Freud define. Porque ela pensa num conceito de eu que é antecipado e que não se poderia falar em ego antecipado no discurso materno, como ela acredita que o eu se produz. Ela fala de um espaço em que o eu irá advir, que é um espaço falante, né? Um espaço original, que ele é pré-anunciado, pré-investido pela mãe, mas não só pela mãe, pelo casal parental, pelo desejo entre ambos, o desejo de ambos por si, um pelo outro, e pelo desejo de ambos pelo bebê, pelo bebê por vir, obviamente, pelo infans já nascido. E que é através de um conceito que ela cria, que se chama contrato narcisista, que é previamente acordado entre o casal parental, se cria esse microespaço familiar que se institui como um espelho que permite ao bebê ser identificado e que permite também que ele possa ingressar na lei, na cultura e na sociedade, né? Então, ela comenta que a sua dissidência com Lacan, seria isso, é uma fala dela, né? Ela diz assim, a minha diferença com Lacan é que, para mim, o eu não está condenado ao desconhecimento, nem é uma instância passiva, ainda que seus primeiros identificados sejam providos pelo discurso materno, o eu também é uma instância identificante e não um produto passivo do discurso do outro. Ou seja, ela define dois tempos. Um tempo onde existiria uma passividade, né, e o discurso materno seria o único identificante nesse primeiro tempo, mas que depois haveria uma independência, porque o eu teria essa dimensão, né, que se dependiza desse produto passivo do discurso do outro através de uma dimensão identificante ligada a outros olhares e outras imagens. Eu acho que esse ponto seria bem interessante que a gente pudesse conversar um pouquinho mais. O que te parece, Grace? Tá ótimo, a ideia é pôr em diálogo, né? E eu vou, a partir de alguns pontos, né? Talvez buscando também, quem sabe, clarear, né? Eu fiz a opção por falar, né? Trazer uma fala para vocês, acho que é um exercício, né? Muitas vezes a gente traz, assim, sempre trabalhos, né, escritos, eu disse para a Denise, vou aproveitar, a gente tem que, porque é uma maneira, assim, de formular e reformular, né, reformular o pensamento e ir construindo o pensamento, né, e assim eu entendi também, a Denise me passou a ideia desses encontros, né, de propriamente no sentido de irmos construindo, formulando e reformulando, né, o pensamento. Então, a ideia, então, do Édipo para Lacan é justamente essa, que do ponto de vista, então, da criança, claro, está presente desde o começo da vida, né, do bebê, tá? Mas do ponto de vista, digamos, da estrutura da família, né, então, é uma estrutura que pré-existe, né, e que pré-existe o próprio nascimento, como falamos, né? E sim, né, de acordo com o Édipo, né, do casal parental, sobretudo da mãe, né, porque a mãe, então, ela terá a mãe o seu substituto, né? O Lacan nos diz que é o grande outro absoluto por excelência. Ele vai nos dizer também que a mãe é onipotente, que nós temos que abandonar essa ideia de que a criança é onipotente, né? A criança, ela é alienada ao desejo do outro, ela está numa posição de alienação inicial, né?
E a onipotência está do lado desse grande outro mãe, que tem o poder sobre a vida e a morte, né? E que é essa, então, que para subjetivar, né, vai acolher nesse seu universo, né, seu universo subjetivo, né? Então, de acordo com o seu Édipo, né, essa criança terá menos ou mais, melhores ou piores chances, né, no processo de subjetivação, né, sobretudo porque a palavra do pai, o do pai enquanto lei, né, entra através do discurso da mãe, né? Então, se a mãe não tiver, né, a palavra do pai, da lei, né, ou seja, assim, enfim, de acordo com como a falta está inscrita subjetivamente em si, né, ela vai lidar, né, digamos, com esse bebê, com o filho, né, de acordo com a sua falta fálica, digamos assim, né? Se o seu filho virar ou não ocupar propriamente esse lugar de objeto, ela vai também, o Lacan vai nos dizer, tu falaste de olhares, então desviar o olhar para um outro objeto, né? Desviar o olhar, né, para enfim, se ela deseja, né, e se é um desejo propriamente neurótico, né, não há objeto que venha a satisfazer, né, de realidade, né? Então, porque, bom, deixa eu pensar um pouco melhor aqui para poder trazer essa ideia, mas enfim, acho que já disse o suficiente, né? A ideia do enfant, em primeiro lugar, acho que isso é importante, né? Em francês, nós não temos em português uma tradução, existe a tradução infante, né? Mas ela nem é mais utilizada na língua, é uma palavra que vem do português de Portugal, né? Que é mais usado no nosso português brasileiro. Caiu em desuso até a palavra infante, né? Mas não tem o mesmo sentido, porque enfant em francês é a criança que ainda não fala, né? Então, ou seja, isso é importante, né, para o entendimento, para a teorização, né? Porque na concepção, então, de Lacan, a linguagem ela não é adquirida, né? Como se fosse algo cognitivo, né? Ou seja, a possibilidade de uma criança se expressar na linguagem, no campo da linguagem, que é esse campo simbólico, né, implica na simbolização, né? Própria simbolização da realidade, da coisa, do corpo materno, a mãe como corpo, como presença real, né? A possibilidade de ir articulando a fala, que é então é um universo de significações, né? Um universo simbólico, ou seja, a palavra é a morte da coisa, né? Ou seja, quando a criança é capaz de chamar ou dizer mãe, né? Indica que ela já tem um registro, né, simbólico, né, dessa mãe. A mãe pode desaparecer, né, e justamente é quando ela desaparece que surge a fala, né? O exemplo mais importante do Freud é o for-da, né? Ou seja, quando a criança, então, o seu netinho, filho da sua filha Sophie, né, Sofia, que então está brincando com carretel, isso ele nos traz na Inibição, Sintoma e Angústia, né? Depois reelabora em outros textos, mas ali aparece então a brincadeira com o carretel, ou seja, essa mãe que a presença e a ausência, né? Ou seja, quando a criança começa a poder articular a presença e a ausência, as idas e vindas da mãe, né? Quando essa mãe se vai, né? O mundo do bebê desaparece, né? Quando a mãe retorna, né? Então, é nessas idas e vindas, né, que propriamente a criança, digamos, a completude narcísica começa, né, a se quebrar, né?
Então, mas ao mesmo tempo, ou seja, o que o Lacan vai acentuar nessa experiência do brincar, né, é não só o brincar com o carretel, né, mas que também dessa experiência do brincar surge a simbolização, através, então, de uma expressão em palavras, né, da. Então, não é só o brinquedo, a partir da perspectiva lacaniana, né, não é só o brincar, né, o brincar, ainda que possa ser entendido como uma elaboração, né, mas, ou seja, nós temos notícia, né, da simbolização através, então, propriamente da capacidade linguageira, do quanto a criança é capaz de dizer eu, né, porque inicialmente a gente mostra uma foto do bebê e a criança diz, quem é? É o nenê, é o fulano, ela fala desde um lugar terceiro, ela fala desde o lugar do outro, né? Ela está espelhada, né? Em espelho, ela fala como ela é chamada. Então, ou seja, a possibilidade, então, da constituição de um eu e de uma alteridade, né, é que faz parte desse processo, então, de desalienação e de subjetivação, né? Então, claro, a alteridade, a Denise também trouxe a questão da alteridade, que a Pera trabalha, né? Ou seja, a constituição da subjetividade, ela só se dá na relação com a diferença, né? Então, essa primeira etapa narcísica é uma etapa onde há, então, essa identificação primordial, né? Ou seja, a criança se identifica, e, na verdade, o Lacan vai trabalhar que se constitui o eu ideal, ele vai retomar aqueles conceitos do texto Narcisismo do Lacan, então a criança se identifica, essa identificação primária do espelho, ela constitui um eu ideal, né? Sua Majestade o bebê, diz Freud, né? É um eu ideal, né? Ou seja, e a ideia, então, a ideia de que os tempos do Édipo também correspondem a essa passagem, né, de um eu ideal para um ideal de eu, né? Então, quando a criança deixa de ser Sua Majestade o bebê, ela pode, então, vir a ter, né? Vir a deter, né? Vir a, né? Que são, então, os ideais de eu, né? Constituem, então, os ideais de eu, que são, então, ou seja, que são, então, simbólicos. O importante para Lacan, talvez aqui também tem uma diferenciação importante, né? Que são esses registros do imaginário e do simbólico. Então, digamos que a pequena novela familiar, o pai, a mãe, da realidade, né, o Lacan entende muito mais como imaginários, né? Importa, né, as funções que eles exercem, né, do ponto de vista simbólico, né? Então, o pai é uma função simbólica. Na maior parte das vezes, não é realizada pelo próprio pai, e sim, né, pela cultura, né, por essa mãe que, se é uma mãe neurótica, normal, como a gente diz, né? Ela desejará não só o filho, mas outras coisas, né? Quer voltar a trabalhar, quer voltar a ter um corpo bonito, ou seja, isso assim, estou trazendo assim um pouco, não é um exemplo clínico, até algo mais pitoresco da vida cotidiana, por assim dizer, né? As petites histoires, né, da vida cotidiana. Mas é isso, ou seja, a mãe também que deseja um outro, que deseja algo outro para além do filho, né? Então, isso é bastante importante, né, na formulação, né? Mas esses registros do imaginário e do simbólico são bem importantes. O Lacan, sim, ele vai fazer isso que a Denise nos traz, essa distinção, a distinção entre o ego, né, o eu como o lugar das defesas, né, ele vai retomar, sobretudo, a primeira tópica freudiana, né, entendendo o eu como lugar das defesas, do desconhecimento, né, acerca da verdade do desejo, né, que é, então, inconsciente. Então, ele vai acentuar, né, a divisão subjetiva, né, e vai acentuar o inconsciente como o lugar da verdade, do saber, né, e do horror, né, desse saber, né, por isso, afastado. Então, isso é Posso só bastante dizer uma importante. coisinha, Grace? Sim, sim, por favor, Só falei para demais. entrar. Não, que nada.
Só para entrar nessa questão, eu acho que é muito importante essa diferença entre eles, já que a gente também tem que falar do que difere entre um e outro, que é essa questão que a Piera acha que como o inconsciente é fundado no encontro entre a mãe e o bebê, onde uma versão de si é criada, o encontro com outros objetos, pode alterar esse registro primeiro, pode criar uma nova versão. E isso cria uma possibilidade que eu entendo como mais otimista de um conhecimento do eu sobre o eu. E eu acho que é por isso que ela diz inicialmente que ela difere desse eu que para o Lacan é um desconhecido e que ela entende que pelo processo identificante com um outro é capaz de vir a ser conhecido. Eu não sei se me faço entender. E nisso é que eu penso que ela amplia a ideia do espelhamento para outros objetos, né, que não a mãe, inclusive o analista, que também vai fazer uma função de espelhamento, né, para o paciente. Eu não sei se Lacan pensa dessa forma. E uma coisa que me parece muito interessante, Grace, é que quando ela fala desse primeiro tempo do espelhamento, ela fala que a imagem que é refletida do bebê pela mãe em um segundo tempo, porque um primeiro tempo já teve um discurso falado da mãe sobre o eu do bebê. Que então, esse período do espelho é a junção do quê? Do enunciado materno sobre o eu, que é antecipado, com a imagem que é percebida, refletida no olhar da mãe. Então, que é uma imagem com legenda. E que esta legenda permite os futuros identificados com um significado simbólico. Então, é um imaginário que abre caminho para o enunciado simbólico a posteriori. Eu teria alguma coisa para falar sobre o enunciado e enunciação, gostaria de trazer, mas queria, quem sabe, Denise, também ver se, pelo adiantado da hora, se teria alguma questão, e daí eu entro nisso do enunciado e na enunciação, vamos ver se a gente Vamos pode lá. dialogar. Pode ser? E que se depender de nós vamos seguir conversando É, sobre a nós, gente né? vai Não é seguir essa a assim. proposta. Se alguém mais gostaria de trazer alguma questão, se, enfim, que a gente pudesse, inclusive, associar ou não a isso, né? Eu pensei em falar também sobre essa questão do enunciado e da enunciação, né, da Denise. Mas, enfim, para escutar, quem sabe tem mais questões, a gente já vai... Alguém gostaria de falar? Acho que a Então, turma... vamos pensando aí. Vamos pensando. Então, assim, justamente, isso é interessante, ó, justamente, né, através da linguística, né, estrutural, né, o Lacan vai tomar esses conceitos de enunciado e de enunciação, né, para associar, assim, justamente a divisão subjetiva, e a gente poderia fazer uma certa aproximação, embora também seja diferente, né, do que é o manifesto e o latente para Freud, né? Então, que há, assim, no enunciado, do enunciado, né, ou a partir de um enunciado, há uma enunciação inconsciente, né? Então, tem essa dimensão, né, do enunciado e da enunciação. Enuncia-se uma fala inconsciente através, né, do significante, ou da própria lógica da cadeia significante, né? Escuta-se, então, é interessante porque, claro, então o inconsciente para Lacan, né, embora ele acentue a questão da divisão subjetiva e retome a primeira tópica, o inconsciente não está nas profundezas, né? O inconsciente, ele fala, ele está aí,
né? Naquilo que se fala, né? Naquilo que se silencia, nas lacunas, como diz Freud, né? Que Lacan então vai dizer da cadeia significante, ou seja, da cadeia associativa, da cadeia de fala, né? Então, o repertório também, né? De palavras de cada um, né? Ou seja, ele vai enunciar, né, um discurso inconsciente, né, por assim dizer. Isso é interessante, assim, né? Mas, enfim, talvez aí eu insista, o Lacan vai fazer também, né? Ele vai fazer ele vê como problemática a elaboração que Freud faz no ego e no id, acerca da função do ego como essa função de integração, né? Ou seja, no ego, a partir então da segunda tópica do ego e do id, o ego ocupa esse lugar, né, da instância para Freud, né? Que fará a integração, né? Então, Freud diz que o ego tem que servir a três senhores, né? Ao id, ao superego e ao mundo externo, na verdade, né? Então, tem que conciliar, né? E ele fica numa certa função de integração. O Lacan vê aí um problema, né? Ele diz que com isso se perde, né, essa ideia que é fundamental em psicanálise, que propriamente construiu a psicanálise, né, que é a ideia de divisão subjetiva, né, e de não há integração possível, né? Essa é a ideia, né, do Lacan, assim, e que há um outro, né, essa ideia do inconsciente enquanto esse outro que nos governa, né, para além de mim mesmo, né? Então, então Lacan vê como problemática essa integração. O próprio Freud depois vai revisitar isso, né? Naquele texto que é chamado de compêndio, né? O esboço, compêndio de psicanálise, o Freud vai voltar a sustentar, né, a divisão subjetiva, né, ali ele vai rever um pouco, né, novamente é interessante, sim, aqui buscar ali, né, também uma certa rearticulação na análise terminável e interminável, os textos mais finais de Freud também revisam, né, o que ele havia propriamente construído ali nessa virada, né, no ego e no id. Mas acho que a ideia do Lacan, do enunciado da enunciação, quando ele nos traz essa dimensão, assim, né, para a clínica é bastante importante, né? A ideia, sobretudo, o Lacan vai acentuar, né, que o lugar do analista é o lugar da escuta, né? Ele vai retomar isso de Freud, né? E então, enfim, então justamente e da escuta da enunciação inconsciente, né? Que está de algum modo para além do enunciado, mas vai se revelando nas repetições, nos atos falhos, nos sonhos, né? Ele vai retomar tudo. Enfim. Respondo sem responder, Denise. A resposta é a morte da pergunta, né? Então, deixar a pergunta viva aí entre nós. É isso aí. O importante é a gente conversar. Mas, claro, é interessante, assim, acho que é um exercício, né, até Muito plural, eu especial. diria, né, de possibilidade de diálogo, né, embora, claro, eu tenho algum conhecimento de Piera, mas, né, não como vocês, né, então, mas acho que sim, que há algumas convergências e não dissidências, mas divergências ou diferenças, né, como tu diz, né, Denise? Mas bom, ó, tem uma pergunta. Não, eu queria perguntar se alguém gostaria de falar também mais alguma coisa.
Tanta coisa para perguntar e É. tantas informações importantes. Eu fiquei pensando um pouquinho, Grace, que uma situação que às vezes as pessoas falam que o Lacan não, quando um paciente chegava na sala dele e não falava, que ele mandava o paciente embora. Eu fiquei pensando nisso, que onde é que estava o enunciante, né? Como é que o Lacan fazia ou não fazia, porque o paciente não falava. Então, eu atendi uma vez uma paciente que ficou 1 ano sem falar comigo. 1 ano. Então, eu fico pensando assim, como seria, e eu ouvia a paciente de outras formas, com o não verbal, até escrevi um trabalho sobre isso. Então, eu queria até te perguntar, por curiosidade, para ter mais conhecimento, se era assim também a linguagem do não verbal era para ele algo importante, ou só a fala. Bom, aí nós vamos entrar, talvez, um segundo convite que vocês vão me fazer, então. Olha aqui, eu já me oferecendo uma Ecos segunda. desse primeiro encontro. Não, mas aí nós entramos, né, numa outra, não era a proposta hoje, assim, né, mas há um último Lacan, por assim dizer, um segundo Lacan, enfim, que é justamente digamos, quando Lacan começa a trabalhar mais a dimensão do pulsional, né, e daí disso que é o real, né, que aparece, né, como um conceito de real, né, dentro das instâncias, né, o simbólico, o imaginário e o real, né, ou seja, aquilo que escapa à palavra, né, um resto impossível de ser simbolizado, né, um resto que na cadeia significante sempre persiste, tá? E que é, na verdade, o que insiste, né? Lacan faz algumas brincadeiras nesse sentido, ele sempre, na verdade, não são brincadeiras, ele vai também associando, né, isso que então ressoa, né, não só faz sentido, né? Então, para além das significações, né, como ele vai nos dizer que o real, ele faz furo no simbólico, né? Ele faz limite ao simbólico, então que há uma dimensão, né, de algo que em todos nós, né, de impossível de simbolizar, né? Ou seja, que a palavra não dá conta de tudo, algo escapa, né? Algo sempre escapa, né? A possibilidade de dizer, né? Então, ele vai nos dizer que a própria angústia, né? Ele vai dizer que é o único sentimento que não mente, né? Sentiment, né? Em francês é não mente, né? E ela a angústia se expressa, né, sem palavras, né? Ou seja, traz algo desse real. Então, é claro, há que ver, né, o que é propriamente, o que é da ordem, o que é o silêncio, né? Como entendemos o silêncio, né? Se ou seja, o que né, pode-se pensar, como tu pensaste, né, bom, vou acolher esse silêncio até que possa, né, algo ser dito, né, até que possa se dizer, né. A ideia também é que tem algumas coisas são indizíveis, né, assim, são impossíveis de serem ditas, né? E elas passam num outro registro, né? Nesse registro, né, do próprio corpo, registro, né, da pulsional, né? Mas tem muito folclore, né, em cima do Lacan. Eu indicaria um livrinho que é bem gostoso
a minha análise com Lacan, dessa psicanalista carioca, deixa eu ver aqui, ela é a tradutora, inclusive, do primeiro seminário do Lacan para o português. Lembra, Virgínia? Agora me foge. Peraí. Ela escreveu O Umbigo do Sonho. Deixa eu ver aqui se aparece. A Beth Milan. Tá? A Beth Milan, essa psicanalista carioca, ela se analisou com Lacan. Tá? E depois de muitos anos, agora recentemente, um dos últimos livros dela publicados é Minha Análise com Lacan, que ela precisou de 40 anos, mais 50 anos, para poder escrever sobre a análise dela, né? E é muito bonito, assim, muito sensível, claro que, enfim, é o que ficou da análise com Lacan, né? Mas ela está para além dos folclores, assim, né? Tem muito folclore, né? Sim. E então, assim, claro, a questão toda é como, isso é uma questão que se coloca, né? Como se opera, para o psicanalista, né? Digamos que, como se opera com com isso que é da ordem do real, né? Qual o ato, qual a operação analítica, né? O Freud propõe que seja a construção, né? Ou seja, qual a intervenção ou a operação, já que a interpretação não atinge, porque é algo que escapa, né, à simbolização, né? Que escapa à cadeia significante. Então, a interpretação não alcança. Então, quais são os operadores possíveis, né, para intervir sobre isso que é da ordem, então, do que Lacan chama o gozo, o real, isso que insiste como resto para além, né, daquilo que é possível de ser dito, né, acerca de si mesmo, né? Então, a nossa formação ela é muito mais, digamos, sobre o que é simbólico, o uso da interpretação, né, a associação, né? Essa é uma dimensão da análise, né? Sim. E, claro, como Lacan trabalhava com a psicose, né, isso era uma questão que se colocava para ele, né? Qual tipo de intervenção, né? Pira também. Mas o que a gente vê hoje também, né, para aqueles que trabalham há mais tempo, talvez consigam ver as diferenças, né, no próprio consultório, né, dos sintomas, né, os sintomas contemporâneos, as subjetividades contemporâneas, né, a gente diz hoje líquidas, fluidas, tem até busca-se, né, outros significantes que deem conta disso que não é estruturado, né, não é né, uma estrutura, né, então as nossas categorias de neurose, psicose e perversão não dão conta, né, de algumas subjetividades contemporâneas, né, e sintomas, ou a gente pode pensar, claro, sempre dentro da psicose, né, assim, estruturas com buracos nas suas estruturações, né, e a grande aposta é que a gente possa seguir, né, operando. Agora, como faz isso, né, isso Obrigada, Grace. é a arte daí, né? Grace, a gente está no nosso horário. Bom. Gostaria muito de agradecer a tua presença. Foi muito importante para a associação, para todos nós poder escutá-la, né? Tu e a Denise, eu acho que fazem uma dupla, né, fenomenal. E eu queria agradecer então a presença de todos hoje, né? Aqui nós podemos escutar um pouquinho de Lacan, um pouquinho de Piera, que mesmo tendo essas dissidências, eu acho que foi uma dupla também muito importante, né, para nossa psicanálise, e não desmerecendo, acho que eles são fenomenais no que fizeram. Então, queria agradecer a presença de todos. É a nossa última quarta com Piera desse ano. A partir do ano que vem, então, a gente retoma as atividades. Encerramos com chave de ouro, então, com a presença da Grace e da Denise. Então, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite. Não sei se vocês querem também falar alguma coisa, Denise. Eu gostaria só de aproveitar
para dizer que em novembro do próximo ano nós vamos estar realizando o primeiro encontro sobre a teoria de Pierre Lanier. E já temos a presença confirmada do Luiz Horsten. E o tema do nosso encontro, né? Nós estamos ainda pensando se será encontro, congresso, jornada, mas um encontro com certeza será, né? Vai ter o tema de parentalidades, configurações familiares e projeto identificatório. Então, já estamos aqui pedindo que vocês já se salvem essa possibilidade de estar conosco em novembro do próximo ano. Que escolhemos novembro porque é a data, né, o mês do aniversário da Pierre Lanier, que esse ano fez seu centenário. Obrigada, Sheila, só isso que eu queria dizer. Ai, ótimo, Denise. Muito obrigada a todos, então. Boa noite. Até a próxima atividade. Obrigada, pessoal. Agradeço a todos né, a presença e também, enfim, espero que possa ter nessa brainstorm, até né, a gente foi, né? Espero enfim, que possa ter atingido também as expectativas e Com que possam certeza. ter, né, que possa ter ficado questões, né? E estava muito bom o diálogo, assim, realmente apreciei, gostei muito, acho muito interessante essa atividade, Denise e a Associação Pierre. Gostaria de parabenizar vocês também pela atividade, pela iniciativa de pôr em debate, pôr em diálogo diferentes teorias, e acho muito importante, assim, realmente, né, gostaria de acentuar isso. Então, muito obrigada.